Módulo 4. O módulo 4 aborda tipo de certificado, procuração e termos. Tipo de certificado. Em casos de certificados da Dataprev, o cliente obrigatoriamente tem que apresentar o número de inscrição do PIS? Sim. Procuração. Quais os critérios que devemos observar para a aceitação de uma procuração? De acordo com a Resolução 79, a procuração deve ser pública e específica para uso perante a ICP Brasil. Além disso, poderão ser aceitos somente quando estiver especificado no ato constitutivo que a empresa pode ser representada por procuradores. Podemos aceitar procuração quando o ato constitutivo não especificar tal fim? Não. De acordo com a Resolução 79, podemos aceitar procuração expedida por consulado? Sim, o consulado é um órgão público. Depois da Resolução 79, poderemos aceitar um subestabelecimento de procuração? Um procurador poderá repassar uma procuração a um terceiro somente nos casos em que a procuração passada primeiramente estiver informando que todos os poderes delegados no instrumento público de procuração podem ser subestabelecidos, ou seja, o ato de subestabelecer significa repassar a um terceiro o que lhe foi outorgado. Qual a diferença entre procuração pública e particular? A procuração pública deve ser lavrada em cartório assinada por um tabelião. A procuração particular é feita dentro da própria empresa com firma reconhecida das assinaturas dos sócios. Outra observação importante é: não devemos aceitar procuração para representação do responsável pelo certificado. Somente será aceita a procuração para representação dos titulares do certificado. Esse é um modelo de procuração que devemos aceitar. Logicamente, esse é só um modelo, sem registro algum. Termos. Nos termos em branco, os campos AC e AR podem ficar sem preenchimento? Pode ficar em branco o campo AC somente em certificados OAB e do Tribunal de Justiça, que saem assim também no GAR. Para os demais certificados, todos os campos são de preenchimento obrigatório. Em qual data entrou em vigor a utilização do termo único? No dia 1º de março de 2010. Quando a data de nascimento do cliente estiver divergente entre os campos 1, 2 e 3 do termo, podemos verificar o processo? Não. A data de nascimento em todos os campos do termo deve ser a mesma do documento apresentado. Caso o processo seja validado com um termo em branco fora dos padrões do ITI, podemos verificá-lo? Não. É obrigatório a utilização dos termos dentro dos padrões do ITI. Podemos verificar um processo que não contém a assinatura do agente de registro no termo de titularidade? Não. Assim como um cliente, o agente de registro também precisa se identificar no termo. Por qual motivo não podemos aceitar termos com a formatação fora dos padrões do ITI? O parágrafo 3º do artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor determina que os contratos de adesão sejam redigidos em termos claros e com, no mínimo, corpo de letra tamanho 12. A lei foi publicada no Diário Oficial da União. Quais dados devem ser conferidos no termo de revogação? Deve-se conferir os dados do agente de registro e a assinatura do cliente, de acordo com o documento apresentado. Caso a assinatura no termo de revogação tenha sido feita por um responsável legal que não é o atual que está no GAR, podemos aceitar? Sim. Em alguns casos, o cliente pode não fazer mais parte da empresa, sendo necessário que o responsável legal atual assine no lugar do responsável que está ausente.
No caso do termo de incapazes e relativamente incapazes, há algum problema se a validação for realizada no termo comum de pessoa jurídica ou pessoa física, uma vez que foi criado o termo específico para esse fim? Sim. Se o certificado for para um incapaz ou relativamente incapaz, o termo utilizado deverá ser o específico criado para este fim. No caso do termo de incapazes e relativamente incapazes, como deve ser feito o preenchimento do termo, se no ato constitutivo mencionar que a assinatura é realizada pelos sócios em conjunto? Deverá ser colocado o nome dos dois sócios, mesmo que um dos sócios seja o incapaz ou relativamente incapaz. Assim, a pessoa que representa o incapaz assinará em seu nome. No caso do termo de incapazes e relativamente incapazes, deve-se incluir no GAR o nome do incapaz ou relativamente incapaz e o curador assina em nome dessa pessoa, ou inclui-se o nome do curador? Inclui-se no GAR o nome do incapaz ou relativamente incapaz e o curador assinará em nome da pessoa. No caso do termo de incapazes e relativamente incapazes, os documentos apresentados na validação devem ser do incapaz ou relativamente incapaz, do curador, do responsável ou de todos estes. Devem ser apresentados os documentos de todos, além da curatela e do curador. Quando deve ser usado o termo offline? Deve ser utilizado somente em validação externa ou em casos de contingência, quando houver falta de energia no posto. Pessoal, ao final de cada módulo nós faremos um pequeno intervalo para que vocês possam esclarecer suas dúvidas. As perguntas poderão ser feitas através do blog. O endereço é www.cisacfenacom.com.br/blog. Por favor, não hesitem em mandar suas dúvidas.